Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô sumida, né? Mas é por uma boa causa. Eu precisei virar a chave da minha vida. Então vamos lá. Se você não sabe o que você está sentindo, se você do nada começou a sentir uma falta de ar, uma angústia que fica presa aqui dentro, que você não sabe nem o porquê que é essa angústia. Mas você quer chorar. E é um choro que fica preso, não é um choro que você grita, que você chora, não é um choro assim. Isso é se não chegou numa fase bem avançada que você vai parar no hospital, sem movimentos no corpo, com os braços travados, os dentes tensos, batendo os dentes. Pois é, você tem crise de ansiedade. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, como eu descobri essa crise de ansiedade, quanto tempo ela existe, que nem eu sabia que era crise de ansiedade, né? Então, assim, se você sente esse tipo de coisa, acha que tá com depressão, crise de ansiedade, faltando memória, menopausa, problema cardíaco, anemia, meu Deus, mas tá de pé e precisa de ajuda. Então vamos fazer o seguinte, primeiro que eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, comecem a me seguir, eu vou voltar aqui pro Instagram, eu vou voltar pro YouTube e vocês precisam me seguir aqui para eu continuar com esse conteúdo e mostrando para vocês, beleza? Então vamos lá. O que vem a ser essa questão da crise de ansiedade, né? Há muito tempo atrás, vocês acompanharam aqui na época da pandemia que eu postava vários vídeos, eu falava muito sobre a minha agência de viagens. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona. É o meu jeito, é o meu jeito de ser. E eu trabalhei muitos anos, né, na empresa de telecomunicações, no shopping. Eu sempre lidei muito com o público e a minha preocupação sempre foi em ajudar o próximo. Eu nunca pensei em fazer nada por ninguém por benefício, né, para conseguir alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Não. Tudo que eu fiz hoje por pessoas foi para fazer o bem para essas pessoas, ajudar essas pessoas. Mas eu não percebia que eu estava me prejudicando para ajudar outras pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho aqui, ó, 2 vidrinhos de perfume. E você chega para mim e fala que precisa desses vidrinhos de perfume, eu vou te fazer isso, ó. Eu não tenho a noção de dividir um para você e um para mim, ou fica tudo para mim e você vai ter que conquistar o seu. Então, eu sempre fui assim. Isso, ó, desde que eu me conheço por gente, tá? E o que aconteceu com isso? No trabalho que eu exercia, eu acabei com um excesso de tarefas de trabalho, porque eu era o severino, né? Quem é o severino? É aquele funcionário que tudo ele consegue fazer. Você consegue chegar mais cedo? Chego. 5 horas da manhã eu abri a loja para arrumar preço, para atender os clientes. Eu era subgerente, atender os funcionários, ver o funcionário que ia faltar, o que dava para fazer, enfim. Ah, você consegue trabalhar, trocar suas férias? Trocava. Você consegue vir trabalhar mesmo com atestado? Eu ia. E isso as pessoas foram montando e me se resultou em quê? Numa aposentadoria, né? Hoje eu sou aposentada por invalidez por conta disso. Foi desenvolvida uma cardiopatia dilatada, um problema no coração, que o coração foi dilatando, perdi aí algumas veias, acho que assim que fala, né? Do coração. Hoje eu vivo com medicações, já fui para a fila do transplante, mas os médicos acharam arriscado fazer o transplante por conta da anemia. Então eu fui sobrevivendo com isso, né? Essa cardiopatia dilatada, o problema no coração, o que acontece? Eu acredito que deva ter acontecido depois do que eu fiz uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2011, né? E aí, quando foi 2000
Acho que foi em 2014 eu comecei a ir pra academia, né? Então eu comecei a treinar e eu treinava muito pesado, porque eu gosto de peso na academia, não sou muito chegada no aeróbico não. E aí eu treinava muito. E a cardiopatia é excesso de pressão alta. Então você não pode fazer esforço, você não pode fazer caminhada, você não pode fazer corrida, você não pode pegar peso, é um monte de coisa. E eu fazia tudo isso porque eu tava me sentindo bem. Então, se eu tô me sentindo bem, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou pra academia? Igual hoje. Hoje eu estou me sentindo bem, mas eu morro de vontade de entrar na academia. Só que eu não arrisco mais porque essa parte que eu fui pra academia, eu acho que foi o que piorou a dilatação do meu coração. Meu coração é grande e ele foi ficando maior. Eu vim morar no Rio em 2018, né? Aí tive minha filha em 2017. E aí todo o cálcio que eu tinha no corpo, todo ferro foi pra bebê. Hoje, graças a Deus, ela vai fazer 8 anos. E eu fiz essa cirurgia porque a pressão subia, o coração acelerava, nisso que ele acelerava ele diminuía, aumentava. Esse do aumento do coração, ele vai perdendo a força, então ele não bombeia o sangue como ele precisa bombear, né? Então quanto mais ele dilata, mais fraco ele bombeia o sangue e o sangue coagula. Eu tive um coágulo dentro do coração. Pensa a loucura de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi na minha vida. E aí o médico fez o quê? Me aposentou, porque para eu voltar a trabalhar, eu teria que voltar a trabalhar no shopping, né? Como eu trabalhava antes. E aí o médico me aposentou e então não precisava fazer mais nada da vida, graças a Deus por isso. Mas aí o que aconteceu? Eu fui arrumar assunto. Eu sempre amei viajar, e eu não aceitava que as pessoas não viajassem por falta de condição, e as pessoas iam fazendo filho e não tinha condições para viajar, e a probabilidade de viajar ia ficando cada dia pior, né? Porque a criança, a partir dos 2 anos, para viajar, principalmente no avião, ela já paga, né, o valor da passagem inteira. O que eu fiz? Eu criei uma agência de viagens, né? E essa agência de viagens, o intuito dela era promover viagens, levando as pessoas para os lugares que a gente quisesse ir, com um custo mais baixo, sendo como excursão, né? E nós ficamos aí 5 anos, 4 anos ou 5 com a agência, viajamos para vários lugares. Só que é muito cansativo, gente. Trabalhar, ter uma empresa, ser empresário hoje no Brasil é cansativo porque a gente não tem apoio, né, do governo. Eles falam que vão ajudar em alguma coisa, vai liberar crédito e não. Ou você tem um valor para você investir e começar pagando, ou infelizmente o seu negócio não vai dar certo. E foi o que aconteceu com a minha agência. Porque quando você tem uma agência de viagem, você vai fazer uma excursão, você vê o orçamento do ônibus, eles querem 10% antes. Então você vai fazer uma excursão para longe, é 10 mil, 15 mil um ônibus. 10% disso é 1.000 e lá vai cacetada. Você não tem esse dinheiro. Então você tem que esperar o pessoal começar a fazer o pagamento para você arcar com essa questão do ônibus. E foi aí que eu errei, né? Porque querer ajudar as pessoas, na verdade, hoje, se você quiser fazer uma viagem em qualquer agência, você tem que chegar lá, fala para onde você quer ir e eles vão te dar um valor. Olha, ficou 6 mil. Qual a forma de pagamento? Você pode fazer Pix ou pode ser no cartão. É isso, não tem, vai pagando, depois você viaja como eu fazia, né? E aí muitas das vezes para segurar o ônibus eu dava meus pulos, dava do meu valor. Muitas das vezes para segurar o hotel eu pagava do meu valor. Um barco, um passeio, tudo eu colocava do meu valor, levando em consideração que esse valor iria voltar. Mas muitas das vezes não voltou. Você confiava, eu confiava nas pessoas. Eu vou, colocava o nome, pagava uma entrada de R$ 50 e depois o restante eles queriam me dar no dia da viagem. Alguns dos passeios até dava para fazer isso, dependendo da quantidade de pessoas, mas outros passeios não davam para fazer isso. E aí os donos dos estabelecimentos, eles tiram a sua reserva. Só que isso foi me cansando. E aí eu desisti da agência, porque eu descobri aí que o que estava me cansando, na verdade, isso estava me fazendo mal. Eu tive uma crise,
Uma não, tive várias crises. Eu não sabia que era crise de ansiedade. Eu pensava todas as vezes que eu estava infartando, que eu estava tendo um AVC, pela forma que eu ficava, porque eu fazia, tá, tipo, uma das últimas que eu tive foi a da cozinha. Foi. Tava lavando louça, normal. Não tava pensando em nada demais. E aí eu comecei a sentir dor na mão direita. E aí eu tava com... É normal isso aqui, ó. Tremer desse jeito, ó. Eu tava secando a pia, né? Com um rodinho e do nada essa mão aqui travou. E aí fiquei assim, o braço travou, o rosto, perna, tudo. Essas crises que me davam, hoje eu consigo saber o que que era, que já era a crise de ansiedade, gritando. As pessoas estão acostumadas a julgar essa questão de crise de ansiedade, síndrome de pânico, a bipolaridade, a depressão, tudo isso é problemas de saúde mental que a gente precisa cuidar. Só que muita gente tem aí essa questão do preconceito com a medicação, com os profissionais, porque a sociedade ela não está preparada para esse tipo de coisa. Se você tem dor de cabeça, você toma remédio para dor de cabeça. Se você está resfriado, você toma remédio para resfriado. Se você tem problema de coração, você corre e compra um remédio para o seu coração. E se você tem um problema com a cabeça? Por que não ir ao médico? Por que não tomar a medicação? É aí que está o erro. E aí eu comecei a entender que isso poderia ser uma crise de ansiedade e fui ao médico. E ela me passou o encaminhamento para psicóloga. Chegando na psicóloga, gente, eu vi uma pessoa ali na frente que ela não me conhecia. Eu poderia falar tudo o que eu tinha na cabeça, que era uma loucura. E aí você desabafa com aquela pessoa, por quê? Primeiro que ela não te conhece. Segundo que ela não tem como levar aquela informação ali para outras pessoas que te conheçam, né? E aí eu falei o que eu conseguia falar com ela, gente, tudo branco, porque você não consegue falar tudo. E chorava e tremia, as pernas sacudiam, o corpo ficava assim balançando. E aí ela falou, olha, eu vou te encaminhar para psiquiatra, tá? Não fica com isso na cabeça que você não tá bem, que você tá maluca, que você... Não é isso. O psiquiatra, ele estuda para isso, né? E graças a Deus eu cheguei num grau grave sim, né? Pelas atitudes que eu tinha. Eu fazia tudo sem pensar. Eu fazia, né, tratando minha filha aos gritos dentro de casa, deixando ela de lado a parte criança dela. E um exemplo, ela deixava a sala bagunçada, eu gritava. Ela ia pro quarto bagunçar, eu gritava. Meu marido, da mesma forma, só falava gritando. Não aceitava toque, não aceitava beijo, não queria conversar com ninguém. Tinha só um grupo de amigas que eu falava que eu queria conversar. E fora, quando vinha a crise, eu travava, eu tremia, os dentes ficavam cerrados, o corpo todo tenso, todo duro e a sensação de morte é absurda. E ainda agravava com o coração, porque quando vem a crise, o coração acelera. E o meu coração ele não pode acelerar mais, porque agora eu só tenho uma válvula que chama, né? Minha fala, do coração, então ele não pode acelerar. Tem isso também. Ó, gente, que da hora. Se eu jogar o cabelo pra trás, o cabelo ficou. Ó. Sangue de Jesus. Mas enfim, eu passei na psicóloga, passei na psiquiatra, a psiquiatra já me passou uma medicação. Com essa medicação eu comecei a ver outras coisas com outros olhos. Então, eu comecei a perceber que a minha crise de ansiedade, ela vinha como que medo do futuro, né? Aí eu comecei a entrar numa paranoia
que eu jurava que eu ia perder alguém da minha família e essa pessoa era muito próxima. Entrei nessa paranoia e aí a ação chama reação, né? Eu comecei a ter sonhos que ou minha mãe ia morrer, ou minha irmã, ou meu marido, minha filha, ou eu. Gente, eu não conseguia dormir e aquela sensação de morte, uma agonia que dá aqui um nó, que você vai e volta, vai e volta. Aí eu tinha algumas contas para pagar, tenho ainda, tá? E essas contas me subia a mente, aí comecei a fazer empréstimo na aposentadoria, indo pro espaço, e eu sem controle. Cara, eu me vi maluca, gente, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. E com a questão da psicóloga conversando, da psiquiatra e a medicação, que foi muito importante, eu consegui colocar minha mente no lugar. As contas estão sendo pagas, eu tô conseguindo... Ah, sai daí! Minha gata, enchendo o saco. As contas estão sendo pagas da forma que eu consigo, tá? O meu tratamento com a minha filha mudou, eu consegui mudar meu tratamento com o esposo, com a casa, com as minhas coisas. Eu coloquei na minha cabeça que hoje, a minha realidade, eu sou aposentada. Então eu tenho que viver como aposentada, né? O que um aposentado faz? Arruma assunto. Os aposentados arrumam assunto, arrumam o que fazer, né? Mas eu passei por essa experiência, mas eu não quero mais. Se Deus me colocou aí para eu ser aposentada, então eu vou viver a aposentadoria, né? Eu vou ficar quieta no meu canto, arrumar o meu salário direitinho, que aí eu não preciso ficar fazendo empréstimo, né? Tenho aí, hoje eu tenho que fazer esse acompanhamento, porque o meu diagnóstico é de bipolaridade. O que é bipolaridade? Agora eu tô aqui conversando com vocês, tô rindo, né? Tô falando, mas não é a minha realidade. Quando eu vou entrar no meu cantinho, parece que a gente faz assim, ó, pro mundo. É horrível. E aí você chega lá no seu momento, no seu canto e você pensa. E o remédio faz o quê? Não deixa você pensar. Gente, o remédio, você não consegue nem chorar como eu tava chorando. Você vê qualquer coisa, você não consegue nem chorar. Você fica com os seus pensamentos organizados, né? Além de dormir, que eu não dormia, agora eu consigo dormir mais, né? Um pouco, vamos lá. Mas é isso, eu quero trazer aqui para vocês, no YouTube principalmente, o meu dia a dia nos shorts, né? Quero que vocês me acompanhem, por gentileza. Se vocês têm aí alguém que tem dúvida se tá com uma crise de ansiedade, gente, a maioria das pessoas hoje sofrem disso. Ou é da depressão. Depressão não é só uma pessoa ficar trancada num quarto escuro, tá? A depressão, ela te acompanha, ela te mexe com o seu interior. A depressão é um déficit da sua ação. Então são pessoas que ficam deitadas, às vezes, com a mente a mil, olhando para o nada, não quer conversar, ela quer se resguardar, ela não quer sair de dentro de casa, ela não se acha bonita, ela não pensa em mudar, ela não pensa em arrumar o cabelo. Meu cabelo, agora, eu tenho uma colega aqui que ela é cabeleireira, né? Ó, agora ele tá assim. Se você olhar em alguns vídeos anteriores, por que tá assim? Porque a minha amiga me colocou sentada na cadeira, meu cabelo tava horrível. Meu cabelo é 4C, crespo. Ela me colocou numa cadeira e falou: você precisa se ver bem. Você precisa se ver, né? Às vezes a gente foge do espelho porque a gente não gosta do que a gente vê. O corpo mudou, o cabelo tá horrível, a sobrancelha tá horrível, as unhas estão horríveis. E aí você pensa, tá, como é que eu vou fazer isso tudo se eu preciso de dinheiro pra comer, pra colocar as coisas dentro de casa? Eu vou ficar fazendo unha? Não. E é isso, gente. É isso, eu ainda estou em tratamento, tá? A minha medicação está fazendo 1 mês agora que eu comecei a medicação.
Já sinto um pouco de melhora, mas eu já tive 2 ou 3 crises. Não precisei ir para o hospital, porque agora eu não vou mais para o hospital, porque eu sei o que é. E aí eu fico em casa, tomo uma medicação, deito, espero ela fazer efeito, tento relaxar, que é mais difícil, né? Mas eu tô me cuidando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Procurem ajuda, deixem aqui nos comentários como é que você está, o que que você sente, pra gente trocar essas informações com as pessoas que estão passando pela mesma necessidade que a gente, pela mesma situação que a gente. Vamos fazer aí esse mal virar bem para todos nós, né? Pra gente voltar a sorrir, voltar a ser feliz, voltar a pensar na família e sem julgamentos, né? Eu não aceito julgamentos, porque você não passa pela situação. Você não consegue saber que uma pessoa está com dor de cabeça. Você não consegue saber que essa pessoa está com dor de dente. Você não consegue saber que uma pessoa não enxerga. Só se ela te falar. Então, se ela te falar, é porque ela está confiando em você, que você é uma pessoa que pode ajudar. Como é que é ajuda? Não é ficar ligando todo dia perguntando: como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Isso é horrível, ouvir isso. Como é que você está hoje? E parece que a qualquer momento vai estourar uma pólvora dentro de você. E se você falar: hoje eu não tô bem, o que a pessoa vai te falar? Calma, fica tranquila que vai ficar bem. Então, se você já sabe disso, então não precisa falar. Eu sou rebelde. Então, a minha ansiedade, deixa que eu cuido. Acho que é isso, né? Não adianta ficar resmungando, reclamando. É isso. Quando eu não me sinto bem, que eu tô com alguma crise, com alguma coisa, eu vou pro meu cantinho e fico lá no meu canto. Até eu me sentir bem. E não tem problema nenhum você fazer isso. Não tem problema de você não lavar a louça hoje, porque você não tá bem. Não tem problema. O problema é você forçar a ser o que você não é, o que você não quer, para agradar os outros. Lembre-se, antes de agradar os outros, se agrade. Faça por você. Faça as coisas que você tem vontade. Ah, eu consegui R$100. R$100 quita todas as suas dívidas? Não. Então pega os R$100 e faz alguma coisa para você. Faz a sua sobrancelha, come um lanche, vai na rua, compra alguma coisa no mercado e você vai vivendo. No momento de pagar a conta, você vai pagar. Aquele lá, ó, nunca prometeu nada que ele não possa cumprir. E se ele te prometeu que você vai sair dessa, você vai sair dessa. Nós vamos sair dessa. Então, se você gosta de vídeos como esse, me segue aqui, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essas informações. E um grande beijo para vocês. E eu quero saber se vocês querem acompanhar a minha rotina, só que vocês vão ter que ser forte, porque tem dia que eu não quero levantar da cama. Tá bom? Um beijo pra vocês. Ah, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 21 de abril de 2025. Então esse vídeo não é tão velho assim.